Sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. Muito bom dia para você que já está aí do outro lado nos acompanhando, né? Um abraço, Deus abençoe a sua vida. Começando mais um programa, Abra Sua Bíblia aqui na Rádio Semear. Hoje um dia especial, né? Um dia em que a gente recebeu de Deus aí mais uma folha em branco para a gente escrever a nossa história nesse dia, né? E você, meu amado, minha amada, o que você está pensando aí do seu dia, né? O que você pensa fazer, o que você já está fazendo? Eu quero dizer para você que para nós, né, aqui na Rádio Semear, é um prazer muito grande poder contar com a presença de cada um de vocês na nossa programação. Maravilha, né? Maravilha. Graças a Deus, né? Deixa eu ver aqui, né? Onde é que eu estava? Rapaz. Então, trazer aqui para meus irmãos, hoje, né, na programação, nós temos aí o privilégio de falar sobre esse impedimento, né? Que não é só não impede só as pessoas de se converterem, não. Impede as pessoas de se libertarem, né? Impede as pessoas impede as pessoas de seguir, né, Jesus, né? De todas as formas. Não dá pra gente dizer, né? Não dá pra gente dizer que é só aquelas pessoas que ainda não se batizaram que enfrentam esse dilema, né? Não é, né? Esse dilema que é muito é uma realidade para muitos de nós na igreja, né? Temos o problema do orgulho aí estampado, né? A nossa vida no dia a dia, né? Dificuldade, meus irmãos, de reconhecer o erro, dificuldade de voltar atrás, se arrepender, pedir perdão. Essas coisas ficam distantes de nós, né? Quando a gente precisa fazer isso para restaurar, precisa fazer isso para sarar, precisa fazer isso até para recuperar o tempo perdido, né? E a gente simplesmente ignora, deixa para lá, por conta do nosso orgulho. O que a gente vai colher é o resultado que a própria palavra diz, né? A precedência da queda é o orgulho, né? A altivez. Então, na sequência, o que vai vir não é exaltação, o que vai vir é queda. E a gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Mandar um abraço aqui pro meu irmão João Dark, né, ligadinho conosco lá de BH. Bom dia, Deus abençoe. Também mandar um abraço para os meus amados que estão acompanhando o programa em outros lugares no Brasil e no mundo, ligadinho com a Rádio Semear. Para você que vai ouvir ou vai assistir esse vídeo em outro momento também, então a minha gratidão, né? A minha gratidão a cada um de vocês. E eu espero em Deus, assim como
Nosso irmão João Dark já adiantou aqui que esse programa, esse conteúdo, ele sirva, né, para sua edificação, que ele sirva para seu crescimento, para sua conversão, para que você possa estar desenvolvendo, né, um relacionamento de servo com o Senhor, e assim desfrutar no último dia, né, do seu projeto, né, para todos os homens, que é herdar a eternidade com Deus, né? Deus tem esse desejo para cada um de nós. Será que nós estamos buscando isso também? Às vezes eu percebo que nós temos um foco muito bem estabelecido em converter as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, e isso é muito bom. No entanto, é preciso que a gente veja também como é que nós estamos, né? Como é que está a nossa situação. Nada adianta a gente salvar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma. Tá bem? Estamos combinados assim, meus irmãos? Estamos combinados assim? Amém? Glória a Deus. A Nete já chegou por aqui também. Valdizão, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Jesus abençoe grandemente o Senhor e sua família. Amém. Glória a Deus, né? Rapaz, é complicado, né? Complicado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mas triste ver que a maioria da Igreja de Cristo estão praticando dessas tais coisas. Verdade. Verdade. Bom, deixa eu seguir aqui, né? Tava olhando aqui o comentário do Cristiano no grupo, né? A respeito de coisas que se faz que não se deveria fazer, né? Na igreja. É isso. Então, hoje pela manhã, na minha leitura, lendo Ezequiel 1 e 2, a gente pode perceber, meus irmãos, que Deus tem um desejo, teve um desejo para o seu povo, para os seus sacerdotes. Ezequiel 2 e 3, né? Ezequiel foi chamado por Deus para estar anunciando a palavra dele para um povo que Deus denomina como um povo rebelde, que nunca quis saber da palavra de Deus, e era o povo de Deus, né? E Ezequiel recebe a responsabilidade de falar para essas pessoas a respeito da palavra de Deus, transmitir para elas a vontade de Deus, e não se calar. E uma coisa que tem ali, né, que diz: não tenha medo deles. Sabe uma coisa que a gente captura aí, né? Toda vez que você vai pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus em verdade, meu irmão, minha irmã, você vai enfrentar adversidade. Vai se levantar pessoas do meio da própria igreja para se opor à sua pregação, para se opor, né, ao que você está fazendo, está falando. Então, isso aí a gente já pode extrair que desde do diante, né? Aí a pergunta: quem era que matava os profetas? Quem era? Então, quem matava os profetas não era os próprios
não eram os próprios sacerdotes, não eram os próprios judeus, não era o próprio povo de Israel. Então, não é de se admirar que hoje as pessoas também se levantem contra aqueles que estão procurando se manter, né, na simplicidade do Evangelho, né? Eu já ouvi pessoas dizer: você precisa ter uma mente aberta. Você precisa ter uma mente aberta. Aberta para quê, meu irmão? Para colocar o que dentro dessa mente aberta? Então, já ouvi disso, né? Já ouvi crítica de várias maneiras. E tenho visto muitos irmãos, muitas congregações seguindo aí nesse caminhozão aí de mente aberta, né? E eu não tenho nenhum problema com isso, né? Eu acho que cada pessoa tem liberdade para fazer o que quiser. Eu só me preocupo com aqueles que estão sendo levados por outros a esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, por esse caminho largo aí. Eu me preocupo com esses. Mas com relação a aqueles que estão aí conhecedores, eu não me preocupo não. Porque eles já sabem exatamente, o que estão fazendo. Então, eu não me preocupo com esses não. Nossa responsabilidade como servo de Deus, como discípulos de Jesus, é pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho a toda criatura. Não pode negligenciar, uma vez que a responsabilidade foi entregue para nós. Caso nós negligenciemos, somos nós que vamos pagar, vamos ser cobrados, né? Assim como Deus avisou para Ezequiel que ele seria cobrado, da mesma forma hoje nós como igreja temos a mesma responsabilidade. Hoje a responsabilidade para anunciar o Evangelho de Jesus é da igreja. Então o que nós temos que fazer é pregar. O que nós temos que fazer é encontrar um jeito, uma maneira, mas pregar o Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. E eu quero aqui só convidar, né, os irmãos, para, se você não pode estar indo, que você esteja apoiando, né, o trabalho, né? Eu particularmente hoje estou fazendo esse trabalho exclusivo, né, vamos dizer assim, por aqui. Mas essas coisas eu penso que vai mudar. Eu penso que eu vou ter momentos aí que eu vou estar ajudando, se bem que era uma coisa que eu queria estar fazendo aqui, né? Mas infelizmente não me foi possível. Mas eu acredito que Deus está trabalhando nessas questões e logo nós vamos poder estar no campo, né? No tete a tete, no pessoal, fazendo isso, né? Bom dia. Eita, tá todo mundo de caixa alta hoje, rapaz. Tá uma gritaria aqui. Bom dia, na paz de Cristo Jesus, a todos os irmãos que estão acompanhando o programa Abra Sua Bíblia, né? Hoje acompanhando de casa. Olha que privilégio da irmã Noemi, quarta-feira em casa, né? Para você que nos acompanha pelo Facebook, por todas as redes sociais aí, você pode participar do programa, tá? Mandando aí sua mensagem através das nossas redes sociais, através aí dos nossos meios de comunicação, que onde você estiver acompanhando, seja no aplicativo, seja no site, onde quer que seja, que Deus lhe abençoe e lhe ajude a continuar. E aí você pode participar do programa, comentar, mandar seu recado, e a gente vai estar compartilhando aqui, tá bem? Estou olhando aqui, deixa eu abrir aqui o site da rádio.
Estou olhando aqui as mensagens dos nossas redes sociais. Eu tenho aqui, né, algo que eu achei interessante, porque faz um contraste com alguma coisa que eu tinha visto em outro momento. Um pedido de oração que diz assim: peço oração para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Esse final de semana estaremos juntos na casa do irmão tal. Bom, é um pedido de oração que não é tão comum, não é? Não é tão comum. É por isso que eu estou citando ele aqui, né? Me chamou a atenção. Esse pedido de oração, ele vem lá de Itarema. Vem lá de Itarema, e um agravante aqui, que vem da parte de um irmão que foi excomungado da igreja. É forte isso, né, irmão? É forte isso, né? Você dizer aqui, né, que um irmão que está excomungado da igreja pediu oração para que ele possa, juntamente com a família dele, estar servindo o Senhor, né? É estranho, rapaz. Tem coisas que eu não entendo, mas certamente Deus ele vai resolver essas questões, né? Porque a palavra dele não é suficiente, não. Ele deixou a Bíblia aí com todos os ensinos, mas tem os homens aí que são mais sabidos do que Deus, né? Então eles podem incluir e excluir as pessoas, inclusive sem dar oportunidade para as pessoas se explicarem, né? Bem, nós sabemos que existe um processo de exclusão autorizado por Deus, é verdade, mas parece que nesse caso, esse processo de Deus não foi respeitado também. Então esse irmão que está aí excluído da comunhão, excomungado, né, por ser falso profeta, isso, é considerado aí como falso profeta, né, e sem uma justificativa. O que o irmão ensinou de heresia, né? Então, tem umas coisas aí que eu não entendo não, mas não tenho que entender tudo mesmo, né? Tenho que entender tudo mesmo, mas é meio complicado. Eu particularmente tenho dificuldade para digerir muitas coisas que eu vejo aí o pessoal fazendo, né? O pessoal fazendo. Manoemi, bom dia, né? Que bom que você está por aí. Que bom que você está por aí, graças a Deus, né? Olha, deixa eu ver aqui, a leitura da irmã Noemi de hoje é Hebreus 11, né? Hebreus 11, deixa eu ver aqui. Minha leitura de hoje foi bem interessante, falando sobre fé. O capítulo 11 de Hebreus, ele já começa falando aí, definindo, né, fé. Definindo fé. Mas os demais capítulos seguindo, a partir do 3, 4 e diante ali, ele começa a falar sobre, dar os exemplos. O que a gente percebe é que não existe uma fé bíblica que seja de sentimentos, ou que seja de, sabe? A fé bíblica é uma fé ativa, né? É uma fé que leva você a uma ação. E é muito importante a gente pensar sobre isso, né? É importante a gente pensar sobre isso. Então, ler Hebreus 11 chama a nossa atenção, sim. Agora, uma coisa que eu gostaria também de falar é que a gente pode também encontrar ali no finalzinho desse evangelho, nessa carta,
gente pode encontrar alguns encorajamentos muito interessantes para nós, né? E nós precisamos nos apossar, porque nós estamos olhando ali para um período em que aquelas pessoas, o destinatário daquela carta, estavam passando por tribulações, no sentido que não era só a questão do sofrimento por ser cristão, mas ainda por conta da própria perseguição religiosa, né? Uma perseguição religiosa imposta, inclusive, né, pelos próprios aqueles que deveriam ser os guardiões praticantes da fé, né? Porque foram chamados por Deus para essa fé, mas aí abriram mão. Então nós temos aqui esse relato de tantos homens e mulheres que por meio da fé fizeram tantas coisas, outros foram mortos e tudo mais. E aí, meus irmãos, no finalzinho aqui, versículo 39 e 40, ele traz uma declaração interessante, né? Lembra que eu estou falando que eram pessoas que tinham sofrido, né, por conta do evangelho, perseguição, tiveram seus bens tirados, né? Estavam passando por lutas, né? E aí, né, no versículo 39, ele diz assim, olha, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, quando a gente olha para essa declaração, para essa cena, não tem como a gente não parar e refletir um pouco. Poxa, se essas pessoas fizeram tudo isso, passaram por tudo isso, e não foram, né, ainda, né, concretizados essa promessa para eles, porque Deus tinha previsto algo superior e que nós estaríamos incluídos assim e que sem nós eles não chegariam. A pergunta é: então, o que eu estou fazendo? Então, o que eu estou fazendo para ser digno, né, dessa bênção, para ser digno de que esse monte de gente que fizeram todas essas coisas estejam lá esperando para que eles sem mim não alcance o cumprimento da promessa. Então, para você ter uma ideia o quanto a nossa responsabilidade é grande, mas da mesma forma que nós olhamos para a nossa responsabilidade e devemos valorizar, há pessoas que não valorizam. E aí vem o nosso convite. Meu irmão, minha irmã, veja como é que anda o seu compromisso, como é que anda aí o seu desenvolvimento da sua fé. Eu tenho lido a Bíblia, sim, mas e é só isso? E é só isso? Como é que andam os seus relacionamentos, né? Como é que andam, né, os seus relacionamentos com sua família, com a sua vizinhança, com a comunidade de fé, né, com a igreja? Então, pensa sobre essas coisas, né? E reflete, né? Quem sabe a gente consegue dar uma melhorada, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar, quem sabe a gente pode dar uma melhorada nisso aí. Bem, falado isso, eu vou trazer o nosso comercial e na sequência, meus irmãos, a gente
a gente já vai falar sobre o nosso conteúdo de hoje, né? O conteúdo de hoje nós vamos falar sobre empecilho, né? O empecilho para a pessoa se aproximar de Deus, e o foco vai ser o orgulho. O orgulho. Então fica atento aí. Se você é uma pessoa orgulhosa, já vai aí colocando o seu ouvido na escuta. Que geralmente as pessoas que são orgulhosas, elas dizem, não sou orgulhosa não, né? Primeiro lugar, começa aí, admitir. Essa questão de admitir o erro, a falha e tudo mais, não é próprio dos orgulhosos, né? O orgulhoso não erra. O orgulhoso nunca peca, né? Está sempre na crista da onda, né? Bom, é isso. Vamos então botar aqui o comercial do DBF. E aí na sequência eu volto já pra gente estar abrindo a palavra de Deus. Então já pega a sua Bíblia, coloca aí. Se você não está no seu trabalho, não vai poder abrir a Bíblia, então põe o ouvido aí atento. Tem para você que vai ouvir pelo aplicativo idem, né? E se você não tem um aplicativo da rádio ainda, baixa ali, né? Vai lá no site, né? Tem uma abazinha ali do lado direito, aonde você clica ali, vai abrir o instalador no navegador. Aí você clica em instalar. Depois que instalar, aí você pode fechar o navegador e ir na área de trabalho do seu telefone, na área principal ali, e o ícone da Rádio CMA vai estar ali. Aí você clica e já vai poder abrir o aplicativo. Uma vez aberto, você tem a opção ali de ver a programação, o que tem de programado. Você tem a opção ali também de poder assistir a programação na câmera do estúdio, e tem a opção de você visitar nossas redes sociais, tem a opção de você mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp, tem várias opções ali, né? Então, que você faça um bom uso, né, dessa ferramenta que o Senhor tem nos concedido, né? Vamos lá então, deixa eu trazer aqui a vinheta do DBF. Você está ouvindo a Rádio CMA. No mundo religioso, muitos sabem que há uma confusão muito grande a respeito do que a Bíblia realmente diz. É por isso que o curso Deixa a Bíblia Falar é uma excelente alternativa, porque nós discutimos aquilo que a Bíblia realmente fala a respeito dos seus principais temas. O que é a igreja na Bíblia? Como se procede o batismo na Bíblia? E fé, dons milagrosos e muito mais. Pessoas que querem entender o que a Bíblia realmente diz sem influência religiosa, nesse curso tem encontrado muitas e boas respostas. Por isso eu super recomendo esse curso para as igrejas como instrumento de evangelização, para ajudar pessoas que querem viver a fé que realmente é bíblica. Rádio CMA. Semeando a palavra de Deus. Bom, esse é o nosso objetivo, né? É o nosso compromisso também, semear a palavra de Deus. E você, meu amado, minha amada, é nosso convidado, tá bom? Então vamos lá, abrindo a sua Bíblia aí, deixa marcadinha aí em Provérbios 16, versículo 18, onde a palavra de Deus, ela diz o seguinte: a soberba precede a honra e a altivez do espírito a queda. Então, o que tem na frente de uma pessoa orgulhosa parece não ser coisa boa, né? Toda alma será humilhada um dia. Todas as almas serão um dia humilhadas. Então, é melhor nos humilharmos diante de Deus agora. Porque haverá um dia, no dia do julgamento final, que todos vão reconhecer, né, como dia para Deus, diante de Jesus, que Ele é o Senhor. E aí, nesse momento, já não tem mais como mudar o destino da pessoa. Vamos pensar algumas coisas antes de entrar no tema propriamente dito. Uma vez que removemos o véu da ignorância, enfrentaremos a decisão de fazer ou não o que Cristo nos manda fazer.
Um exemplo que nós temos de respeito àqueles galileus, né, que foram, né, o sangue deles foi misturado lá com sacrifício por Herodes, por Pilatos, quer dizer. E Jesus está dizendo assim: se vocês não se arrependerem, né, perecerão igualmente. Então, você vê que na apresentação do problema ali, do ocorrido, dos fatos, a gente pode perceber que esse grupo de informantes, eles estão, de certa forma, dizendo: esse pessoal tinha um problema sério, coisa que eu não tenho, né? Vamos dizer assim, né? Havia algo de orgulho neles, né? Eles poderiam achar: não, que isso, tá? E aí a gente precisa se aproximar do texto, né, para dizer, sabe que muitas vezes a gente gosta de ver problema nos outros, mas nós mesmos não temos problema? Será que isso acontece com você ou é só comigo? No entanto, a grande maioria das pessoas rejeita o conhecimento que recebe da parte de Deus, né, e permanece perdida no pecado. Quantas pessoas você já viu? Você já teve a oportunidade de estudar a Bíblia com ela, e aí terminados os estudos ali, esses estudos preliminares, né, a pessoa diz: não, eu não quero isso para minha vida, não, né? E continua ali no mundo do pecado, continua a sua vida. Então, nós precisamos também ouvir, né? A palavra de Deus, ela diz, entre outras coisas, versículo 13 e 14 do capítulo 7 de Mateus, diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Então, a pessoa, depois de adquirir o entendimento, né, ele viu o caminho ali, ele vai poder optar. Às vezes é muito triste para nós, né? Mas, irmãos, a decisão é de cada um. É de cada um. Nós não podemos querer obrigar as pessoas a se converterem. Não, isso é delas. É elas que têm que decidir isso aí. É elas que têm que ver como é que vai dar conta disso, né? A gente precisa ter consciência de que ensinou direitinho, né? E aí a pessoa que vai decidir, né? As pessoas muitas vezes rejeitam, elas não querem, né? Não querem. E aí segue a vida como, né, se nada tivesse acontecido. Tiago, no capítulo 4, versículo 10, diz: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. É verdade. Aqueles, né, que se humilharem serão exaltados. Difícil é para o homem tomar a decisão de se humilhar. Então, o sinônimo de humilhação ou de humildade para nós, ele parece que soa, né, de uma forma que, se eu me humilho, eu estou me tornando o ser mais desprezível, né? Vergonhoso, coisa parecida, né? E a Bíblia, ela mostra essa ideia da humildade como algo grande, né? Algo grande diante de Deus, né? E os resultados disso são grandes também diante dos homens, né? Diante dos homens, graças a Deus, né? Hoje nós vamos estar tratando, né, desse assunto que nos parece ser o maior impedimento para uma pessoa se converter. O maior impedimento, seja ela uma pessoa que precisa ainda se batizar para o perdão dos pecados, seja ela uma pessoa que já está na comunhão, na igreja. O orgulho tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, o progresso, o crescimento, a libertação, a salvação de muitas pessoas.
E isso não é algo que está passando lá nas escondidas, não. Isso é fato, meus irmãos, é fato. E nós precisamos ver como que a gente vai dar conta disso, né? A gente, como eu já falei, tem um desejo muito grande de ver as pessoas se convertendo, né? Se arrependendo, se humilhando na presença do Senhor. Mas e nós, né? Como é que fica a nossa situação, né? Então, a gente precisa dar atenção, né, para declarações que a Bíblia fala a respeito do perigo, né? O perigo do orgulho. O orgulho, ele apresenta um perigo muito grande para o ser humano, né? Aí a gente vai ter na Bíblia muitas advertências, né? A Bíblia frequentemente faz isso, né? Sobre o poder destruidor do orgulho na vida do ser humano. Nós já vimos aqui no capítulo 16, e eu vou até voltar um pouquinho para o verso 16, aonde ele diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, nota-se aí que há uma inversão, né? Na ordem, nos valores que Deus estabeleceu. Então, o que as pessoas buscam hoje, né? É sucesso. As pessoas buscam a glória. As pessoas buscam status, né? Então, essas coisas que não combinam, né? Não combinam com humildade, não combina. Quer dizer que a pessoa próspera não tem humildade? Não, no via de regra, não. Não é isso que ele está falando, né? Mas é o problema do orgulho, né? Então a gente está pegando, né, essas... Deixa eu voltar aqui no capítulo 6 de Provérbios, versículo 16 também, assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então nós estamos aqui vendo que olhos altivos, ou seja, orgulho, mentira, isso aí está dentro, né, desse pacote de coisas que Deus abomina, né? Deus abomina. E ainda em Provérbios, capítulo 29, capítulo 29, se eu não estiver enganado, versículo 23, 29, 23, tá bom, mesmo? Quem estiver aí acompanhando, ele diz assim, ó: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Aqui, a humildade, como diz o texto, a humildade precede a honra. Precede a honra. Muitas vezes, né, a palavra de Deus ela é pregada, como no passado era pregada, e as pessoas estavam ali para fazer, para tomar decisões. Deixa eu trazer um exemplo aqui no Novo Testamento. Deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 11, né? Capítulo 11, versículo 20 e 21. Romanos 11. Cadê? Está aqui. 20 e 21. Parece bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te soberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, aquela questão, eles, no caso aqui os gentios, eles tinham alcançado, né, o benefício de estarem em Cristo, né, e poderia acontecer de eles se orgulharem, né,
de eles se vangloriarem e tudo mais. Porém, o que a palavra vai dizer? Se acalma aí, tem paciência, né? Vai com calma, né? Tu pode ter problema, entende? Então não se soberbeça por conta disso, né? Olha, e aí ele vai dizer também, né? Nós não temos mérito nenhum nesse processo de salvação que Deus então estabeleceu. Isso é obra, fruto do grandioso amor de Deus para com a humanidade. Mas você pode encontrar um irmão que se vangloria, eu sou da igreja de Cristo, não sei o quê. Então isso é uma forma também de demonstrar orgulho. Que orgulho é esse, né? Então, nós somos, e o apóstolo Paulo vai dizer, olha, tudo bem que você seja, mas você precisa dar atenção para que, independente do que você diz ser, você tem que fazer, você tem que ser essa parte. E ele diz isso em Romanos também, vai dizer em outros lugares, como Gálatas, que o que importa, né, é que o coração está circuncidado, né? O coração está na presença do Senhor, o coração está consagrado ao Senhor. Então, quando o coração está na mão do Senhor, então as coisas vão funcionar bem, né? O coração está na mão do Senhor, diz a palavra de Deus que o coração do rei, né? Então, quando o coração está na mão do Senhor, está consagrado ao Senhor, então tudo vai funcionar muito bem. Tudo vai seguir na direção que Deus quer. Então, quando nós estamos nessa condição, submetidos, submissos, né, humilhados na presença do Senhor, Deus então vai nos exaltar. Que Deus nos ajude, né, na compreensão disso. Bom dia, Totó. Irmão Antônio de Souza, Francisco Antônio de Souza, lá em Itarema, no Ceará. Bom dia, um abraço a toda a família do Senhor em Itarema. Glória a Deus, né? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Bom, uma outra coisa interessante eu gostaria de frisar aqui com os irmãos, nós temos muitos momentos, né, em que a gente pode expressar o nosso orgulho, e muitas pessoas, né, se orgulham disso, né, e até por conta disso são impedidas, né, de tomar uma decisão por Cristo. O que é isso? É o amor ao mundo e às coisas do mundo, né? O apego, né? O apego às coisas do mundo. Tem pessoas que, por exemplo, o que está na moda hoje no Brasil, no sentido automobilístico, é o tal do Porsche, né? Essa semana, mais um acidente, né? O Porsche atropelou um ciclista, né? Olha o contraste, né, gente, né? Uma bicicleta e um Porsche. Aí o cara do Porsche atropela. Que coisa mais louca, né? Bom dia, Josué. Bom dia, filho. Que Deus abençoe, né? Vamos em frente. Essa jornada boa aí, né? Deus nos ajude a prosperar nessa caminhada. Então as pessoas às vezes se orgulham, né? E aí o orgulho é uma coisa interessante, né? Porque tem gente que se orgulha de coisas tão insignificantes, rapaz. E às vezes até se apega a essas coisas insignificantes e tudo. E eu fico às vezes imaginando que eu também já fui assim, né? Hoje não, hoje eu tenho aprendido a não me envaidecer, e não me desgastar na busca por coisas, né? Já busquei muitas coisas, graças a Deus, as coisas que eu busquei, eu até consegui, mas hoje eu não tenho mais isso. O grande desejo hoje é de estar compartilhando a palavra de Deus com as pessoas, né? É só isso. Meu grande desejo é isso. E eu estava ouvindo a conversa do irmão Totó, que ele disse que já passou da terceira fase da vida, né? Agora está no último quarto da vida dele, eu acho, né? Então agora ele tem 19 anos. Ele ainda tem 19 anos pela frente para se dedicar ao Senhor.
E ele quer fazer isso. E eu acho que é por aí mesmo. Eu também penso assim. Eu acho que a hora agora não é mais de vaidade, não é de entesourar para nós mesmos. Se a gente conseguir alguma coisa na vida é para compartilhar com os outros. Então, nos apegar certamente a Deus e a sua palavra. Porque aí sim, aí a gente vai estar construindo. Mas, irmão, abrir mão de coisas, né, mexe com o orgulho de muita gente, né? Pessoas que se orgulham por uma coisa, por outra. E por outro lado, né, se nós temos que nos orgulhar, a gente tem que se orgulhar em Cristo, né? Porque as coisas do mundo, o mundo e tudo que existe no mundo, isso vai passar. Vai passar. E o que vai ficar é o quê? O que vai ficar é o espírito, a alma, a nossa vida. Então é isso que a gente tem que zelar. Então, às vezes, as pessoas, por conta dessas situações, elas não conseguem tomar uma decisão a respeito de Cristo. Um irmão, às vezes um irmão que tem muitos bens, né? Ele pode também enfrentar o problema de não ter condição de tomar a decisão de servir a Cristo na missão, por exemplo, indo. Ou então se deslocando, eu até gostaria, mas eu não posso, eu tenho essas coisas aqui para cuidar, não sei das quantas. Então isso, embora não seja necessariamente o irmão tenha demonstrado orgulho, mas ele mostra um empecilho, que se a gente for, né, levar a fundo, a gente vai perceber que é um tipo de situação em que talvez o irmão devesse chutar o balde, né? Abandonar tudo isso, porque está sendo um empecilho para que ele venha a seguir o passo de Jesus. Bom, essa aí cabe uma outra discussão e também cabe um outro momento. O orgulho nos destrói, distorcendo nossa autoavaliação e fazendo com que nos exaltemos, menosprezemos os outros, participemos de prazeres proibidos e neguemos a culpa. Culpamos, sim, os outros e cometemos outras ações repreensíveis. A gente percebe, né, que o orgulho, ele nos enche, é tipo a imagem que eu até coloquei hoje no símbolo da transmissão, né? O pavão, né? Pavão, aquele peito tufado, né? Aquele monte de penas bonitas e tudo que faz parte do pavão, né? Aquela coisa bonita. E aí, isso pode ser uma armadilha, né? Porque o orgulho, ele vai dizer para você que você é maior do que os outros, que você é melhor do que os outros. Ele vai dar para você essa mensagem, né? E aí, nessa hora, você pode. E aí, quando você se dá conta, já está no prejuízo há muito tempo, né? Então, o orgulho, ele nos leva por caminhos que a gente, às vezes, não quer andar. Mas o orgulho te obriga. E aí, quando isso acontece, né, se consuma, aí você tem que encontrar um bode expiatório, porque você não quer assumir o seu problema, você não quer assumir o seu erro, e alguém vai ter que ser responsabilizado por isso. Então, para a gente ter uma ideia do quanto é nocivo a questão do orgulho. O meu desejo, então, é que você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve, que nos assista, possa estar meditando isso no seu coração. E se houver aí alguma coisa nesse sentido aí em você, que você possa abrir mão, né? E deixar Deus operar na sua vida. Vamos então trazer aqui uma chamada da igreja e na sequência eu volto e a gente vai trazer alguns exemplos de orgulho e de queda, né? Vamos lá? Deus nos abençoe. Existe a igreja certa? A maioria das pessoas hoje não saberia responder com convicção a essa questão tão importante para todos que lidam com a fé cristã. Muitos têm esperança de que a igreja certa existe em algum lugar, mas não têm a mínima noção de onde começar a procurá-la.
Outras pessoas dizem que todas as igrejas são certas, pois essas diversas igrejas existentes são formas diferentes de buscar o mesmo Deus. E ainda outras pessoas pensam que em todas as igrejas devem existir pessoas que serão salvas, independente das verdades ou dos erros ensinados pelos diversos grupos denominacionais. Mas enfim, onde podemos achar a descrição exata da perfeita igreja edificada por Cristo? Como identificarmos suas características permanentes para que possamos fazer parte da mesma? Será que o Novo Testamento revela as características principais da verdadeira igreja, de modo a não termos dúvidas ao desejarmos identificá-la? Portanto, é necessário que a igreja edificada por Cristo exista de maneira visível, para que todos os que a procuram façam parte dela. Todas as denominações diferentes não podem se constituir na verdadeira igreja bíblica. Isso as próprias pessoas dentro das denominações entendem, que precisa haver unidade e união entre todos os seguidores de Jesus. Portanto, é justo a necessidade de uma restauração da verdadeira igreja de Jesus, capaz de unir todos os seguidores debaixo apenas do seu glorioso nome. Mas para isso, todos que se dizem cristãos precisam ter um objetivo: a restauração da igreja. A igreja do Novo Testamento pode existir em nossos dias, em lugar das denominações religiosas. Existe um avivamento bíblico despertando o desejo de voltarmos à igreja de Cristo, descrita nas páginas da Bíblia. O verdadeiro Deus e o verdadeiro Cristo são o que todos dizem desejar seguir. Mas infelizmente a maioria não encara o desafio de procurar pela verdadeira igreja nas páginas da Bíblia. O apego a homens, a tradições familiares, filosofias, orgulho e falta de amor pela verdade são grandes obstáculos sempre presentes frente à necessidade de que todos os crentes têm de questionar se a sua igreja é semelhante à única igreja descrita por Deus na Bíblia. Caso você faça parte de alguma instituição religiosa e se considere sincero na busca de Deus, que você possa comparar o objetivo, o ensino e a prática da sua denominação com a igreja bíblica. Todos aqueles que, através da palavra revelada no Novo Testamento, aprenderem a distinguir entre uma igreja de Deus e uma igreja meramente humana, terão que fazer a sua escolha. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus. A motivação para conseguirmos esta restauração é o amor por Deus, pela palavra, pela verdade, pelos irmãos e pelos perdidos. Sem o amor capaz de nos desprendermos de nossos próprios preconceitos errados, jamais abriremos nosso coração para uma verdadeira restauração da igreja bíblica. Para você que nunca ouviu falar da restauração verdadeira do cristianismo, ficará impressionado conhecendo um único conceito que leva à união de todos os discípulos de Jesus em um só corpo. Mas o maior desafio para quem reconhecer a necessidade da profunda restauração será o rompimento com tradições humanas, que nada tem a ver com a realidade bíblica da verdadeira igreja. A compreensão da necessidade dessa restauração é importante para que a Igreja de Jesus continue existindo e atuando no mundo. Que você, que está assistindo esse vídeo, onde quer que esteja, venha a ser o restaurador das verdades divinas dadas de uma vez por todas no primeiro século. E assim, Deus seja glorificado por meio de Jesus, seu Filho. Se você está interessado em conhecer a verdadeira igreja bíblica, em conhecer o verdadeiro cristianismo, entre em contato conosco, pois como Jesus disse, de graça recebestes, de graça deveis dar. É isso aí, né? A gente traz essa mensagem aí para convidar, né? Eu sei que existe pessoas no mundo inteiro, às vezes pessoas que estão pertinho de nós, que têm vontade, né? De fazer parte de algo assim. Eu quero convidar você. Se você realmente tem esse interesse, entre em contato conosco. Comentário, citação aqui do nosso irmão doutor, diz o seguinte: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado
quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Importante, meus irmãos, a gente está assim, envolvido, comprometido, né? Relacionado, né? Com a palavra de Deus. A gente traz esses temas, esses assuntos, é uma oportunidade, né, que a gente traz, né, propõe assim para refletir mesmo, né, às vezes até para incomodar um pouco, né. A gente está numa zona de conforto, né? A gente aprendeu, né, a se manter nessa zona de conforto, e parece que até o fato, né, de alguém expor, né, a nossa zona de conforto nos incomoda. Mas que coisa, né? Como podemos, né, então, dar conta de algo desse tamanho, né? Bom dia, irmão Valdizan, rapaz. Hoje resolveu enfeitar o pavão, foi. Tô enfeitando aqui o pavão de muita gente, né? Pavão de muita gente. Mas sim, voltando aqui, eu quero falar de alguns exemplos, né? Que nós temos nas Escrituras de pessoas, né, que se orgulharam e caíram. Lembrando que o que está escrito na Bíblia, para o nosso ensino foi escrito. Estou citando aqui Romanos 15, versículo 4, né? Antes de falar a respeito desses exemplos. Então, os exemplos que nós temos aqui, né, são diversos, mas vamos falar só uns poucos, né? Nós temos o exemplo de Eva, né? Eva foi convencida pelo orgulho de que ela merecia o fruto proibido, que ela merecia ter o conhecimento que o diabo falou para ela, e que ela poderia ser igual a Deus. Olha a sedução que o orgulho pode promover para uma pessoa, né? Aquela mulher se sentiu desejosa, né, de alcançar, né, de galgar esse patamar superior, né? Nesse momento a gente pode pensar, eu vou ser melhor do que ele, eu vou ser mais do que ele, eu vou saber mais do que ele. E quantas coisas podem fluir a partir de então, né? Então, Eva, né, movida, né, por aquele orgulho aguçado, né, ela foi convencida de que ela poderia comer aquele fruto lá, que ela merecia ter aquela oportunidade e tudo mais. E o resultado foi qual? Então, a queda, né, irmãos? E aí o problema vai assim, recair, vai recair sobre tudo, né? Toda a criação, né? Bem-aventurada a irmã Noemí, que interpretou perfeitamente aí. Nós não estamos enfeitando o pavão, nós estamos, na verdade, trabalhando, né, para enfrentar, né, para enfrentar esse, e não nos tornar, vamos dizer assim, o pavão, né? Muito bom, mas não é isso mesmo. Ninguém está enfeitando não, viu, Severo? Tá ainda trabalhando para o enfrentamento, né, desse pavão que nos destrói, né? O orgulho fez com que o faraó rejeitasse as exigências de Deus e causou estragos no seu reino. Deus, ele disse: deixa o meu povo. E faraó fez o quê? Deixa nada, não conheço esse Deus de vocês não, né? E ele resistiu, e no final o país é totalmente destruído, né? Ainda teve a tristeza, né, de destruir também
o seu exército, né? Um exército que era o exército mais poderoso daquela época, na face da terra. O Egito reinava sobre todos, né? É verdade, mano, já mesmo. O orgulho já causou estrago em muitas vidas, né? O orgulho, meus irmãos, é algo terrível, né? É algo terrível. É algo que nós, né? Nós precisamos mesmo, né? Trabalhar bastante para superar, né? Vamos dizer assim, essa doença, né? O orgulho fez com que Uzias fosse leproso, né? Pelo resto da sua vida. O orgulho, eu vou trazer para nós esse texto de Uzias que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônica fica depois de 1 Crônica, né? Então, 2 Crônicas 26. Aqui, ó. Cadê? 24, 26, versículo... Olha aqui. Versículo 16 ao 23. História interessante sobre Uzias, né? Mas, havendo já se fortificado, falando de Uzias, né? Exaltou-se o seu coração para sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Esse homem, ele era o rei, certo? Ele não era um sacerdote. Aí ele disse, eu sou o grandão, né? Deixa eu fazer isso aqui, o que é que tem? Se esses caras podem fazer, eu posso fazer também? Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, todos, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com os seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar, né? Então esse homem, né, ele se exalta diante de Deus, e o resultado, meus irmãos, olha só, às vezes nós temos que pensar também nessas questões que acontecem mesmo, né? No meio da congregação, né? Irmãos que não respeitam
o limite dos outros, né? Irmão que chega e vai se metendo no serviço dos outros, atrapalhando, né? Tumultuando. E não tem noção, né, do que está fazendo. Aqui nós temos um exemplo interessante, né? Uzias fez isso. E aí o resultado foi qual? Esse é verdade, mano. Literalmente, né, o Severo? Esse aqui tomou bem no meio da testa, né? Toma, sujeito, vai te converter, né? Vai te converter para lá, né? Então essa foi a situação de Uzias e que serve como exemplo para nós, né? A gente precisa entender que independente de quem nós somos, os outros também são, né? Respeitar o limite dos outros é algo maravilhoso, né? Vamos ver um outro exemplo de orgulho, né? Bem famoso. O rei Nabucodonosor, ele se exaltou, né? Você sabe que Deus enviou ele para conquistar a Síria e tudo mais, inclusive levar o povo de Judá cativo, queimar a cidade de Jerusalém e tudo mais. Tudo foi coisa de Deus. Mas ele se exaltou, né? Sabe que no capítulo 3 de Daniel, ele manda construir aquela estátua lá monstruosa, né? E quer que todo mundo o adore. Mas é no capítulo 4 que vai vir o resultado dessa exaltação dele, né? Nabucodonosor, ele foi colocado numa situação por Deus, né? De vegetação, né? Ele passou a fazer parte do mundo animal. Até o dia, né, em que ele se humilhou na presença de Deus e Deus então o restituiu. Deus então o restituiu. Então o orgulho, meus amados, é uma desgraça na vida da pessoa, né? É uma desgraça. Nós tivemos durante o ministério de Jesus vários fariseus que por conta do orgulho não foram abençoados, né? Não alcançaram a bênção de Deus que estava em Jesus. Por quê? Por conta do tal do orgulho. Então, orgulho é algo que nós precisamos mesmo abrir mão. Nós temos ali, na carta de Colossenses, carta aos Colossenses, no capítulo 4, eu acho que no versículo 16, tomara que eu esteja certo, Colossenses 4, deixa eu ver se é isso, 16, que ele diz assim: e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja lida também na igreja dos Laodicenses. Tem a menção dessa congregação em Laodiceia, né? Então, essa congregação, nesse período do apóstolo Paulo, parece que está desfrutando de uma certa harmonia com a palavra de Deus, né? Só que quando João escreve o Apocalipse, quando você lê no capítulo 3, versículo 15 ao 19, que está falando a respeito dessa igreja, aí a gente percebe que a coisa mudou de tom ali. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Me parece, meus irmãos, que esse relato dessa igreja a identifica muito conosco hoje, né? Uma igreja morna. E uma igreja morta diante de Deus é uma igreja morta. Entendeu? A igreja morta. Tá morna, mas vai esquentar. Olha, Deus dá a receita aqui para essa igreja esquentar. A igreja se orgulhava, né? Achava que ela estava superior, né? Até, olha, eu sou rica, né? Eu sou abastada.
e não precisa de coisa alguma, né? E Deus vai dizer assim, ela não sabe que ela é infeliz, miserável, pobre, cega e vive em nudez, né? Em nudez. Então, o orgulho, né, leva essa congregação inteira, né, a correr o risco de perder a salvação. Será que nós temos no nosso meio congregações que também se acham suficientes? Congregações que são aí abastardas? Não precisa de nada não, não precisa de você não precisa, sabe, aqui a gente já tem tudo, tá tudo certo. O problema é nessa congregação que, além de eles se acharem autossuficientes, havia o desprezo, né? E é uma tendência natural, né? As congregações que têm mais condições financeiras, elas não conseguem traduzir a sua condição financeira em autentificação do evangelho através de assistência aos menos favorecidos, através de apoio missionário. Então essas coisas não fluem, né? Não flui. Então, por mais que uma igreja seja abastada ou não, ela precisa, acima de tudo, confiar no Senhor e se entregar ao serviço do Senhor. Essa deve ser a nossa expectativa com relação à nossa realidade, tanto de abundância quanto também de escassez. Então, essa lista que nós colocamos aqui, esses poucos citados, né, são poucos, né? E a gente poderia fazer uma lista muito maior de quantos, né? Quantos não poderiam estar aqui citados, né? Não só da Bíblia, até, quem sabe, até do nosso meio, né? Quantos não deveriam ou não poderiam estar aqui, né? A igreja morna vai esquentar, né? Vai esquentar. A igreja morna vai esquentar, esquentar que nada, a Bíblia diz, vai ser vomitada, né? Vai, é isso, vai esquentar ou então escutar. Bom, é isso, uma igreja morna. Será que isso faz parte de nós hoje? Olha, se antes do final do primeiro século isso já era uma verdade, quanto mais hoje, né? Eu penso que a maioria das congregações hoje estão vivendo esse estágio, né? Esse estágio aí. E o meu desejo é que a gente desperte, né? A gente desperte para uma nova realidade, né? Para encarar nossos dilemas, nossas fraquezas, reconhecer os nossos erros, né? E sermos mais diligentes no conhecimento de Deus, diligentes na busca por uma vida humilde na presença do Senhor, na busca do cumprimento de Jesus. E todas essas coisas juntas vai nos levar, com certeza, a uma vida mais agradável, né, ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, temos ainda, falando agora especificamente, Manoel, a respeito da prevenção de cair nessa armadilha, né? Eu vou falar sobre isso logo depois dessa chamada aí. Eu vou fazer a chamada aqui do DBF e vou fazer também a inserção de cânticos, né, aqui na programação. Cânticos não, né? Na verdade, a música, né, instrumental, que é para não ferir lá a questão dos direitos autorais das redes sociais, né? Então rapidinho eu já volto, só tomar uma água ali, tá bom? Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação, né, 24 horas por dia no nosso site, no nosso aplicativo, né? Temos muitos, para quem acompanha no site, tem muitos conteúdos ali
reprisado, né, da programação dos programas do mês de novembro. Os programas do mês de novembro estão sendo todos reprisados ali na playlist, diariamente, né? O tempo todo. E na rádio, no aplicativo de áudio, né? Na parte de áudio, você tem todos os dias, às 20 horas, a reprise de um programa, né? E durante o dia segue a programação da rádio, né? Então, quero convidar você, vai lá, né? Valoriza, dá uma olhada nos conteúdos que tem ali postado, comenta, deixa sua opinião, sua impressão, né, para nós a respeito do nosso site, tá bem? E eu vou procurar, na medida do possível, estar colocando mais e mais conteúdos, né? Conteúdos ali para nós. Tá bem, meus irmãos? Vamos então voltar aqui para o nosso tema de hoje, questão do orgulho. Vamos falar um pouco sobre a questão da prevenção, né? A gente já falou dos danos, já falamos várias coisas. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão da prevenção, né? Sobre a prevenção desse mal terrível, né? Que infelizmente, né, é algo até que já está ligado, né, ao coração das pessoas. Bom, considerando esses perigos ocultos, nós devemos evitar completamente o orgulho, né? Então sempre estar de olho, né? Porque ele se manifesta às vezes até com a nossa aprovação, né? Então a chave para a prevenção do orgulho é fácil de entender. O problema é implementar isso na nossa vida, né? E aí você já sabe, né? A gente precisa se humilhar, e aí é a questão do problema, né? Humilhar não faz parte do nosso menu, né? A gente não está disposto a essas questões aí, né? Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a gente possa, né? Que a gente possa estar aí crescendo, né? Crescendo nessa graça e nos prevenir dessa desgraça, né? Então, aqui nós temos algumas coisas para a gente apontar, né, biblicamente falando. A única maneira de estar diante de Deus é estarmos rendidos aos seus pés em humildade e submissão. E aí eu tenho alguns textos aqui para nós verificarmos, confirmarmos e afirmarmos e tudo mais. Mateus, no capítulo 18, versículos 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem, aí é o versículo 5, né? E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, me recebe. Então, a gente vai, quando a gente olha aqui para o exemplo de Jesus, o que Jesus vai nos trazer, é importante, meus irmãos, a gente pensar descreva uma criança, a natureza de uma criança, né? Simplicidade, sabe, falando nisso, às vezes eu vejo os pais, né, de criancinhas pequenas, né, 2, 3 aninhos, às vezes não é algum evento ou qualquer coisa assim, eles querem que os filhos deles sejam o destaque, né, esteja ali na frente, na hora da fotografia ser o destaque. Então buscam sempre essas coisas, né? E aí a gente vê, né, que aqui os discípulos, eles estão preocupados também com isso, saber quem vai ser o destaque, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o maior, coisa assim, né? E Jesus, então, para prevenir, diz: olha, é preciso se converter e se tornar como uma criança, né? Tornar como criança, puro, sem vaidade, né? Com esse senso, claro, de dependência, né? A criança sabe que depende dos pais, né? E tudo mais.
Então, esse sentimento. Por outro lado, se prevenir também, mesmo que você, digamos, você seja alguém de renome, alguém de boas condições e tudo mais, a prevenção aí, no caso, chega. Porque Jesus, ele era e é o Criador do universo, o dono de tudo, né? E aí o texto em Filipenses, ele vai trazer para nós, né? Vai trazer para nós um desafio grandioso, né? Um desafio grandioso. Primeiro, porque no capítulo 2, ele começa, nós vamos ler do versículo 1 ao 11, para a gente entender melhor essa questão, né? Ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entrinhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Então, aqui você já vê que é importante a gente avaliar, né? Avaliar aquilo que nós estamos vivendo no meio da comunidade, né? Então, os sentimentos, as falas, as ações, né? Então, é para nós avaliar essas coisas. Então, o texto ele diz assim, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, olha aí. E aí é uma coisa que bate já de cara com a gente, né? A gente tem que ter cuidado naquilo que a gente está fazendo no meio da comunidade, né? Partidarismo, vanglória, né? Soberba. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, né? E aí no versículo 5, a gente tem essa apresentação do exemplo, do nobre exemplo de Jesus, né? Que vai dizer: tenham em vocês mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, essa questão da usurpação, tem tanta gente querendo usurpar o direito dos outros, né? Tem pessoas querendo usurpar a coisa que não lhe pertence, né? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante na semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, está aí o segredo do sucesso nessa questão da prevenção do orgulho, né? Se encher, se revestir, se apossar da humildade, né? Da humildade. É isso que vai nos tornar, vamos ser grandões. E aí, pegando aqui o gancho do versículo que a irmã Noemi falou ainda agora, Tiago capítulo 4, versículo 10, a gente só precisa voltar um pouquinho mais na leitura, e aí então a gente vai ler do versículo 6 ao versículo 10. Observa o que Tiago vai dizer aqui para os irmãos. Antes, ele, né, dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai-vos, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará.
Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, são receitas, né? Preventivas, né? Para que a gente não venha cair no laço do orgulho, no laço do pecado, né? Tá ansioso, né? Tá nervoso, vai orar. Vai orar. O apóstolo Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, nos versículos 5 ao 7, ele diz assim, ó: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo, né, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Orgulho não tem lugar, né? Humildade sim. Soberba não tem lugar. Humildade sim. Deus nos abençoe nesses pontos. Então, para viver de acordo com a vontade de Deus, nós devemos nos autoanalisar regularmente. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 ao 3, ele começa falando: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o versículo 3, para concluir, diz assim, ó: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então nós temos aí, né, esse encorajamento, né, esse desafio para a gente poder se encaixar ali no propósito, no jeito de Deus, né? Esse é um dos melhores cardápios, né, para a vida cristã. É verdade, a vida do cristão. Amém, meu irmão. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Para concluirmos hoje, né, a gente pode trazer aqui, quero trazer para nós algumas lembranças, né? Eu quero que você fixe bem isso, né? Primeiro, o orgulho é um grande impedimento à conversão, porque distorce nossa abordagem de tudo. Segundo lugar, vamos nos esforçar para erradicar essa atitude perigosa e nunca ceder a ela, o orgulho, né? Em terceiro lugar, nossas almas estão em risco, pois o Evangelho de Cristo não pode penetrar no coração altivo. E em último lugar aqui, quero repetir para nós esse encorajamento inicial que diz: o orgulho é um grande impedimento à conversão, porque distorce, né, o orgulho. Não é isso, não, é a última que toda alma será humilhada um dia. Então é melhor nos humilharmos diante de Deus agora, antes de enfrentarmos o grande julgamento. Então, como diz lá em Filipenses, né, toda alma vai confessar que Jesus é o Senhor. Então é bom a gente pensar em fazer isso o quanto antes, para naquele dia a gente estar ali como amigo de Deus e não o contrário. Amém? E Deus nos abençoe, meus irmãos, que cada um de nós possamos estar aí crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento de Jesus, né? Ele que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos dá a vitória nas nossas lutas. É Ele quem, né, propicia para nós a purificação dos nossos pecados cotidianamente. Que Deus nos abençoe. Amanhã, deixa eu ver aqui, amanhã nós vamos estar dar continuidade
ao tema. Amanhã é quinta-feira, né? É isso, né? Amanhã nós vamos falar a respeito de os padrões, né? Os impedimentos, que são os padrões defeituosos, né? Que é um impedimento para a conversão das pessoas, né? Os padrões defeituosos. E na sexta-feira nós vamos falar sobre humildade, submissão ao novo mestre, né? Uma vez que a pessoa se converteu, né? A pessoa precisa tomar decisões para além disso, né? A decisão de ser humilde, ou de se humilhar, de se submeter aos ensinos de Jesus, né? Então fica aí o convite para amanhã, falarmos sobre os padrões defeituosos, e espero em Deus contribuir para estar contribuindo, né, para o seu crescimento, está contribuindo para o seu desenvolvimento na fé. Então hoje, amanhã e depois, falando ainda sobre esse tema, de pecador a santo, né? Então que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer nessa graça maravilhosa. Amém? Um abraço para todos, meus irmãos, e amanhã a gente volta, se assim o Senhor nos permitir. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.